Olá, seja muito bem-vindos ao programa 5K. Aqui a gente discute estratégias para você fazer R$ 5.000 dentro do mês trabalhando pela internet. Eu sou Beatriz Dutra e o tema da aula de hoje é não tenho com quem deixar o meu filho para trabalhar. E agora? Bom, o porquê que eu escolhi esse tema, né? Eu tô conversando com várias pessoas esses dias e tô percebendo que muita gente tem dificuldade, né? De ter que deixar o filho para poder sair para trabalhar, né? Para conseguir ir trabalhar e trazer o dinheiro para casa. Então, nessa aula exclusiva, eu vou dizer o porquê que você deve começar a trabalhar com a internet e o porquê isso é uma oportunidade para você. O porquê que você já pode começar a trabalhar o quanto antes e começar a ganhar super bem por isso. Muitas vezes você ganha aí saindo para trabalhar fora 1.500, um salário mínimo, R$ 2.000. E eu vou te mostrar que quando você trabalha para você, você pode ganhar muito mais que isso. Isso mesmo, ganhar muito mais que isso. Trabalhando para você, da sua casa, nos seus horários, com a sua rotina. Enfim, só tem benefícios. E eu vou falar um pouco deles ao longo dessa aula. Então, qual que é o foco da aula de hoje, né? O foco da aula de hoje é você entender o porquê trabalhar na internet é uma oportunidade. E se você tem um problema aí que você não pode deixar o seu filho é pequeno, você não pode deixar ele para ir trabalhar. E também você não tem alguém que te ajude, né, a cuidar do seu filho, você mesmo consegue cuidar do seu filho aí, trabalhando da sua casa. Trabalhar pela internet vai permitir que você trabalhe nos seus horários, com a sua rotina. Então você vai acordar de manhã e vai colocar o seu filho na creche. Daí tem o horário para levar, tem o horário para buscar. Que às vezes, se você estiver trabalhando numa empresa, você não vai conseguir combinar, né, os horários ali. Muitas das vezes o horário não casa ali de você levar a criança e buscar a criança naquele horário ali fora do seu horário de trabalho. Então, quando você trabalha para você, você consegue adequar isso à sua rotina, né? Realmente, assim, vai depender de você. Você vai poder falar, olha, na parte da manhã eu tenho que levar meu filho na escola, tal horário eu tenho que buscar, e é só você fazer suas atividades fora daquele horário e cumprir com a sua agenda, com as suas reuniões, enfim, fora do horário que você não pode, né? Uma outra coisa também que eu costumo falar muito, que trabalhar em casa, trabalhar para você ajuda, é que você pode estar ali cuidando do seu filho, do seu lado, você pode estar trabalhando e você está lavando uma roupa, pondo uma roupa para lavar, fazendo uma comida. Então você consegue também adiantar as tarefas da sua casa. Isso é muito bom, né? Que você não vai precisar ficar ali o tempo todo ali se dedicando para trabalhar. Você pode deixar parar um minutinho ali e ir lá fazer, lavar a roupa, estender a roupa, pôr no varal. Enfim, você consegue fazer essa adequação, vamos dizer assim, né? Cuidar da sua rotina ali, programando as coisas certinho, conforme você pode, conforme você tem disponibilidade. Então, além disso, também você consegue definir o ambiente que você quer trabalhar, né? Então, hoje é feriado, eu estou trabalhando na minha casa, mas eu podia estar viajando, eu podia estar, sei lá, trabalhando da praia. E não tem importância, porque o meu cliente, eu entrego o serviço para ele de uma maneira online, né? Eu não preciso estar lá no meu cliente para entregar resultados para ele. Então, pelos resultados ser online, eu não preciso estar lá pessoalmente olhando para ele, batendo ponto, tendo que pegar trânsito, tendo que pegar, bater cartão, pegar ônibus, enfim, eu não preciso me locomover para fazer as minhas atividades. Eu consigo fazer as minhas atividades de qualquer lugar do mundo. Basta apenas eu ter, então, a internet, né? Por isso que eu falo que trabalhar pela internet, porque pela internet você vai entregar ali os resultados e vai fazer o seu trabalho ali de forma remota. Quem já trabalhou
ou quem trabalha por CLT, viu que no começo da pandemia teve bastante aumento, né, do trabalho home office, o trabalho em casa, por conta que as empresas não podiam estar recebendo os funcionários lá. E isso foi uma coisa que veio para ficar, né? Tem muitas empresas que já não exigem que o funcionário vá trabalhar lá na empresa todos os dias. Claro, eles têm uma forma de monitorar se você está online, se você está fazendo o trabalho que você precisa fazer, se você está respondendo os e-mails. E tem funcionado, né? Até porque hoje muitas empresas estão trabalhando dessa forma. Mas tem empresa que quer você lá, quer olhar para sua cara, quer que você esteja lá presente para elas verem se você está conseguindo fazer, se você está entregando resultado e tudo mais. Então, o bom de você trabalhar para você é que você não vai ter essa parte, né, de um chefe lá na sua mesa dizendo que você tem ou não o que fazer. Às vezes você precisa levar o seu filho no hospital e o seu chefe às vezes não entende. Quem não é pai não entende do problema do outro, né, para com o filho. E muitas das vezes tem empresa que prefere contratar até quem não tem filhos, né? Porque às vezes eles falam que quem tem filhos pode ser uma desculpa para ficar saindo, para chegar atrasado, porque o filho isso, porque o filho aquilo. Então, se você tem filho, trabalhar no digital é uma oportunidade para você empreender para você também por esse motivo. Você não vai ter ninguém dizendo que você não pode levar o seu filho no hospital, não vai ter alguém dizendo que você não pode buscar o seu filho na creche, que você precisa trabalhar até mais tarde. E muitas das vezes você não tem outra pessoa para contar, né? Às vezes você é mãe solteira, pai solteiro, que não tem uma outra pessoa que você pode contar. E às vezes você até tem uma outra pessoa, só que ela também trabalha. Então o horário fica um pouco difícil. E se nenhum dos dois tiver um trabalho que seja flexível quanto aos horários, fica muito difícil, né? Eu conheço famílias que preferem até um dos dois não trabalhar para poder cumprir com as obrigações ali com o filho, de levar no médico, de levar para a escola, de buscar, enfim, de todas essas coisas que quem tem filho sabe que precisa cumprir, né? Essa rotina. Bom, então o tema dessa aula é isso, tá? Então, trabalhar pela internet, mais precisamente no marketing digital, que é onde eu trabalho hoje, onde eu ensino hoje você a trabalhar e já começar faturando nos primeiros meses. Então, muita gente acha que você trabalhar com marketing digital é apenas você vender como afiliado. E não é isso, né? Quando você trabalha no marketing digital, você vê que tem uma imensidão de coisas que você pode trabalhar. Você pode sim vender como afiliado, mas no começo você pode achar muito difícil, muito complicado. Então eu costumo sugerir outras linhas, né, para você iniciante trabalhar. Então prestar serviço ali de gestão de tráfego, de social media, também de designer, né, criador de artes, de cardápio, enfim, é uma imensidão de coisas que você pode trabalhar no marketing digital e já começar a faturar. Então, se você tem o pensamento que você precisa vender como afiliado para ganhar dinheiro, você não precisa, tá? Você pode trabalhar prestando um serviço de gestão de tráfego, por exemplo. O que significa isso? Se você é novo por aqui e não sabe o que significa gestão de tráfego, eu vou dar um breve resumo do que significa, tá? A gestão de tráfego nada mais é do que gerenciar aqueles anúncios patrocinados que aparecem para gente no Facebook, no Instagram. Às vezes no Google aparece ali com um título de anúncio na frente. A função de gerenciar esses anúncios, quem faz é o gestor de tráfego. Então, toda empresa, toda pessoa física, todo negócio que pretende, né, vender alguma coisa hoje precisa estar no digital. E um gestor de tráfego é essencial para cuidar desses anúncios, né, programar esses anúncios, conseguir metrificar, escalar, se está dando resultado, se não está. Enfim, tem uma porção de coisas que o gestor de tráfego consegue fazer com esses anúncios. E daí,
Os anúncios é feito segmentando ali para quem tem interesse em determinada coisa, em determinada região. Então, às vezes, por exemplo, uma hamburgueria aí do seu bairro, da sua cidade, e eles precisam mostrar o anúncio do hambúrguer ali por um raio de 10 quilômetros daquela região. Como ele vai fazer? O gestor de tráfego vai programar os anúncios com a foto ou com vídeo daquele hambúrguer e vai colocar para rodar naquela região ali de 10 quilômetros que o cliente solicitou. Então, dessa forma, você consegue atrair resultados para aquele cliente e você cobra um valor mensal. Esse valor mensal depende, né? Pode ser ali de R$ 500 até 1.000, 1.200, 2.000, depende muito do caso, né? Cada caso é um caso. Bom, isso é uma das coisas que você pode trabalhar no marketing digital. Você trabalhando com a gestão de tráfego, o serviço de social media também, por exemplo, você consegue cobrar um valor mensal. Então, o que significa isso? Se você prestar serviço hoje para o cliente, hoje, dia, sei lá, 1 de março, daqui no dia 1 de abril, ele vai precisar te pagar de novo, porque é um serviço recorrente. Enquanto ele quiser que você anuncia para ele, ele vai precisar te pagar mensalmente. Então, é bom que você consegue ali cultivar os clientes, né? Manter os clientes para ele estar sempre ali na sua carteira de clientes, sempre te pagando. E vamos dizer que é um valor que você tem para receber fixo todo mês. Então, é como se fosse o seu trabalho da CLT. Só que a diferença é que quando você faz a gestão de tráfego, por exemplo, você não precisa ir lá bater ponto na empresa, você não precisa pegar ônibus, se locomover para prestar esse serviço. Você consegue fazer assim, ó, da tela do computador, da sua casa, na sua rotina, com o seu filho do lado. Então, você não precisa trabalhar igual quando você trabalha na CLT. Um cliente de gestão de tráfego, ele não vai te ocupar o tempo que a CLT te ocuparia. Você não vai precisar trabalhar para aquele cliente das 8 às 6, por exemplo, tá? Das 8 às 6, de segunda a sexta, de segunda a sábado. Então, você vai conseguir trabalhar para aquele cliente ali 2, 3 horas por semana e você vai ganhar aquele valor de R$ 1.000 por mês. Então, isso é uma baita oportunidade. Você aprender a gestão de tráfego hoje é muito importante, porque você vai conseguir ganhar bem, né? Trabalhando aí da sua casa, com seu filho do lado, tendo a sua rotina. Então, quando você trabalha ali com a CLT, você tem algumas diferenças, né? Você tem horário para entrar, você tem horário para sair. Às vezes, você precisa levar almoço. Às vezes você precisa se programar ali para levar sua marmita a semana inteira. Então, quando você trabalha para você, essa é uma preocupação que você tem a menos, né? Então, você não precisa se preocupar de fazer a comida para você levar. Não precisa se preocupar que você vai ter que chegar no horário para trabalhar. Não precisa se preocupar se você vai pegar ônibus cheio, se você vai pegar trânsito. Você não vai precisar se preocupar com essas coisas, né? Quando você trabalha para você, você pode estar aqui trabalhando e ir lá parar um minutinho, uns 30 minutinhos, ir lá pôr a comida para fazer. E enquanto a comida faz, você vem e faz mais alguma coisa que tem que fazer. Ou vai adiantando algumas outras coisas. Então, realmente, você trabalhar em casa, para você, tem muitos benefícios, né? Muita gente confunde o que é trabalhar no marketing digital, né? O que é trabalhar pela internet. Muita gente, como eu disse anteriormente, acha que é só vender como afiliado ou que é só postar lá no grupo do Facebook e isso está fazendo marketing digital. E não é, né? Tem vários tipos, várias profissões dentro do marketing digital que você já consegue trabalhar, como eu disse, e já começar a ganhar ali, né? Cobrar ali pelos seus serviços é uma das maneiras mais fáceis, mais sólidas e mais lucrativas que tem de você começar no marketing digital. Muita gente acha também que no começo você não precisa se dedicar, que tá tudo certo, é só você começar a divulgar um link, você fazer isso, fazer aquilo e com o tempo vai dando certo. E não é assim. No começo você precisa se dedicar, né? Se dedicar até dar certo.
E depois que você vê que tá dando certo, que tá andando sozinho ali, que você já tem alguns clientes, que você já tá conseguindo fazer algumas vendas, você pode dar uma relaxada. Mas a real é que trabalhar com marketing digital e trabalhar para você, você precisa estar sempre ali se dedicando, acompanhando a empresa sempre ali de perto, né? Para você não deixar escapar as oportunidades que vão aparecer. Então, o começo exige um pouco mais de dedicação, né, para com o seu trabalho, para com o seu serviço, para assim você ir fazendo dar certo. Até porque se você é uma pessoa totalmente iniciante, você não sabe ainda como chegar lá, né? Quais são os passos que você tem que percorrer para começar a ganhar bem, para começar a chegar lá. Então, eu sugiro que você estude, aplique, que assim vai ser mais fácil de você alcançar o resultado que você almeja. Então, quais são as vantagens de você trabalhar no marketing digital, né? Uma delas é que você não precisa investir para começar. Então, você pode começar aí trabalhando da sua casa, do seu celular, do seu computador. Você pode começar tentando trabalhar, tentando fazer uma renda extra. E depois, se você vê que já está deslanchando, você está ganhando mais que no seu atual emprego, você pode até pedir as contas e começar a trabalhar só no marketing digital. Então, você precisa ali ter talvez uma pessoa que te ajude no começo, né? Te dê os passos para você seguir ali, mas para você vender como afiliado, por exemplo, você não precisa investir para começar. Para você trabalhar como gestor de tráfego, gestora de tráfego, social media, você não precisa investir para começar. Você precisa captar os clientes e prestar o serviço para eles, né? Para assim você cobrar ali pelo seu serviço e ir ganhando ali o valor fixo por mês. Como você determinar? Então, quando você vai vender como afiliado, por exemplo, com certeza você conhece alguém que precisa de algum curso ou que está estudando para alguma coisa, que talvez você pode achar um curso ali que vai acrescentar. Então, você pode vender, né, alguns produtos digitais, de plataformas digitais, e ganhar comissão por isso, tá? E para você ter os primeiros clientes de gestão de tráfego, normalmente você vai cobrar antecipado. Então, você vai fechar com o cliente hoje e para trabalhar para ele até daqui 30 dias. Só que ele não vai te pagar daqui 30 dias, ele já vai te pagar no ato da contratação. Para você que está achando que você vai ter que trabalhar 30 dias para começar a receber, não, você vai receber e vai trabalhar 30 dias e depois de novo, e assim por diante. Só que é importante você receber e prestar um bom serviço, porque no próximo mês esse cliente vai te pagar de novo. Então, ele vai te pagar de novo, e sempre ele vai te pagar. Se você prestar um bom serviço para ele, ele pode até te indicar para outros, né? Outros amigos, outros colegas, enfim. E o seu negócio, a sua empresa só tende a crescer. Então, por que você deve investir tempo nisso, né? Hoje em dia, todas as empresas estão no digital e as que não estão ainda, já já elas vão estar. Por quê? A gente fala até que as empresas que não estão no digital não existem. Porque hoje todo mundo está com o celular na mão, todo mundo quando vai pesquisar alguma coisa para comprar, pesquisa no celular, vai em algum lugar, pesquisa no celular. Então, se o cliente se a empresa não está no digital, ela pode estar deixando de atrair clientes. Então, é muito importante, até quando você for fechar clientes, você falar isso, né? As empresas que não estão no digital hoje, daqui a um tempo vai parar de existir e, infelizmente, não tem o que fazer, né? Porque as pessoas estão cada vez mais no digital. Então, por isso é uma grande oportunidade trabalhar no mercado digital, no marketing digital. E outra vantagem é, como eu disse no começo dessa aula, que você pode fazer sua rotina, trabalhar de onde você quiser, a hora que você quiser. Você pode trabalhar com o seu filho do lado, pode fazer trabalhar e fazer uma comida, pode trabalhar e fazendo suas coisas em casa. Você pode trabalhar ali com seu filho do lado. Então, realmente, trabalhar em casa para você tem diversos benefícios
que quando você trabalha na CLT você não consegue, né? Você não consegue, por exemplo, estar trabalhando na CLT e levar o seu filho lá, deixar ele lá do lado, para quando ele chorar, você dar mamar para ele. Você não consegue fazer isso quando você trabalha pela CLT. E quando você trabalha para você na sua casa, você manda em você. Você é a sua própria chefe, o seu próprio chefe. Então você não precisa se preocupar com o horário de você começar a trabalhar. Você vai determinar isso. Ah, eu só quero começar a trabalhar a partir das 10 da manhã. É só você marcar os seus clientes para depois das 10 da manhã, quando você tiver alguma reunião. É só você concentrar de fazer suas tarefas na parte da tarde, que é quando você vai ter o maior tempo disponível. Realmente adequar ali a sua agenda com o tempo que você tem disponível, né? Com o tempo que você determinou. Assim como se você falar assim, ó, eu só vou trabalhar 5 horas por dia, você que escolhe, né? O trabalho é seu, né? Então você vai definir os horários que você quer trabalhar. Se você quer trabalhar na sexta-feira de um feriado prolongado, você que vai definir. Ah, não, eu vou viajar. Você pode levar o seu computador e o seu celular e fazer uma coisinha ou outra da sua viagem. Então, realmente, isso é uma super vantagem que trabalhar no mercado digital te oferece, né? Então, você vai ter ali liberdade geográfica de trabalhar de qualquer lugar. Com o tempo, você vai conquistar a sua liberdade financeira, que você vai aprender depois a escalar o seu negócio, né? Então, você vai ver que quando você trabalha para você, as chances de você escalar o seu negócio é muito grande. E ainda mais com o digital hoje em dia. A chance de você escalar o seu negócio assim em longa escala é muito grande. Então, você vai conseguir escalar e ter liberdade financeira também. Além da liberdade de tempo, de poder trabalhar a hora que quiser, o horário que quiser, enfim, tudo isso que eu acabei de comentar. Então, se você tem ali o seu filho pequeno, você pode trabalhar do lado do seu filho. Você vai ver ali o crescimento do seu filho, vai ver o seu filho crescer. Se você quer ficar a parte da manhã com o seu filho, você pode dedicar a parte da manhã para ficar com o seu filho e concentrar suas tarefas na parte da tarde. Então, realmente é uma grande oportunidade você trabalhar no marketing digital e para você, tá? Então, para você começar nesse mercado, eu quero começar hoje, o que eu preciso? Você precisa ter força de vontade, dedicação e você precisa também ter persistência, tá bom? A persistência é muito importante, ainda mais no começo. Não não é simples, né? Não é um bicho de 7 cabeças, mas também não é simples. Não é uma coisa assim que às vezes você vai ali bater em 2 clientes e os 2 clientes vão fechar. Não é assim que funciona. Às vezes você precisa abordar 5, 6, 7 clientes para fechar uma reunião e, dependendo, fechar o cliente ou não, né? Então você precisa ter persistência. Não adianta você abordar um cliente por dia e achar que vai fechar um cliente por dia. Pode ser que aconteça? Pode ser que aconteça, mas não é regra. Então você precisa ter isso na cabeça, que pode ser que você leve vários nãos, mas o sim que você levar vai compensar por vários nãos que você levou. Então você precisa também ter isso na cabeça, tá bom? Então você precisa ter essas 3 coisinhas. Você não precisa investir para começar. Se você quiser investir em um método que te ensina passo a passo do zero, bom. Se você não quiser, você pode ir lá no YouTube, tem muito conteúdo gratuito que talvez te ajude a chegar lá. Eu digo talvez por quê? Porque se você está começando, você vai ter tudo muito bagunçado, né? Você não sabe ali o que você precisa pesquisar. Então as informações vão ficar perdidas, né? Você não vai saber o que você precisa pesquisar, aonde você precisa pesquisar, o que você deve fazer. Então, realmente fica um pouco perdido, fica um pouco difícil. Mas se você souber o que você precisa fazer, o YouTube tem muito conteúdo gratuito que pode te ajudar ali nos seus primeiros passos. Mas a minha dica é que você invista em um método, né? Invista em uma mentoria, que foi o que eu fiz no começo para ter resultados. Foi o que me destravou para ter resultados. Então, eu comprei um método
que me ensinava ali a trabalhar do zero, passo a passo, mostrando a tela do computador. Eu também participei de mentorias individuais, que a pessoa tinha ali, eu tinha 1 hora com a pessoa, que ela me dava total atenção. Então ela tinha o tempo dela ali para eu levar o que eu tinha de problema, e era eu e a pessoa, então era realmente individual, para eu levar o meu problema e ela me dizer como eu poderia sair daquele problema, o que eu poderia fazer para conseguir o resultado, se eu estava travada em alguma coisa, o que eu poderia fazer ali para destravar. Então, isso ajudou muito, tá? Então, eu aconselho que você também comece pensando nisso. Se no início você não pode, não tem dinheiro para isso, quando você tiver, faz um esforcinho e contrate uma mentoria, porque a mentoria realmente abre a sua cabeça. A pessoa que for te dar a mentoria, ela vai já ter passado por alguns problemas que você está passando, e você ter a mentoria, você vai pegar um atalho para não ter aqueles problemas que a pessoa teve. Então, provavelmente você até chegue mais rápido no resultado que você quer, né? No resultado que você espera. Então, se você colocou lá uma meta de ter 10 clientes, com a mentoria provavelmente vai ser mais fácil você destravar e conseguir chegar nesses 10 clientes muito mais rápido. E é aquela história também, né? Se você quer ir rápido, você vai sozinho, porque sozinho você vai mais rápido, né? Você não precisa ficar esperando o outro, não precisa ficar cansado, precisa respirar, você não precisa esperar, você pode ir embora, você vai mais rápido. Mas se você quiser ir mais longe, você precisa ir em grupo, né? Ir com outra pessoa, ir em um grupo. Por quê? Porque o grupo vai chegar mais longe. Ele vai demorar um pouco mais para chegar, talvez, mas ele vai chegar mais longe, né? Então, por exemplo, você quer ali chegar a 5 clientes por mês. Se você for sozinho, pode ser que você chegue a 5 clientes por mês, mas não necessariamente que você mantenha esses clientes, não necessariamente que esses clientes te tragam novos clientes. Então, se você for em grupo, provavelmente você vai conseguir até mais de 5 clientes e vai chegar muito mais longe no seu objetivo. Então, essa é até uma dica que eu deixo, tá? Aproveitando o gancho, eu vou dar uma aula 100% online e 100% gratuita no dia 10 de março, às 8 horas da noite. O link está lá na minha bio do Instagram, beatrizdutra.oficial, e eu te aguardo lá. Lá eu vou ensinar maneiras de você trabalhar com marketing digital e ganhar 5 mil reais por mês. Então, se você gostaria de aprender sobre isso, tem interesse pelo assunto, né? Quer saber como começar e não sabe como, eu te vejo lá no dia do evento. Quem tiver ao vivo comigo vai conseguir tirar dúvidas ali na hora. Você vai poder perguntar o que você quiser e eu vou poder responder ali para você na mesma hora. Então eu te vejo lá. Bom, voltando aqui então, o que impede muitas pessoas de começar a trabalhar na internet? Quando a gente cresceu, né, com os nossos pais lá, eles colocaram na nossa cabeça uma crença limitante. O que significa isso? Colocaram na nossa cabeça que para a gente ser alguém na vida, a gente precisa fazer faculdade, que a gente precisa estudar muito, que a gente precisa, sei lá, fazer mestrado, doutorado, enfim, todas essas coisas. Mas os tempos mudaram, né? Tem muita gente que fez faculdade, que faz faculdade e que às vezes não tem nem emprego para trabalhar. Então, isso é uma prova que nem sempre quem faz faculdade ganha bem, né? Trabalha na área. Eu mesma, por exemplo, eu fiz faculdade, eu sou formada e eu não trabalho na minha área já fazem quase 4 anos. Então, isso mostra que nem sempre você precisa fazer faculdade para ganhar bem, né? Então, hoje eu trabalho com uma coisa muito diferente do que com que eu me formei e eu ganho mais do que quando eu trabalhava no escritório, na minha área. Então, realmente, a gente cresceu com isso na cabeça, né? Com essa visão na cabeça, mas que hoje não é mais assim, né? Os tempos de hoje são outros. Então, hoje, trabalhar pela internet exige o quê? Exige que você se especialize em alguma coisa, por exemplo, em ser gestor de tráfego, em ser social media, em ser um afiliado. Então, te exige que você se especialize em alguma coisa
Mas você não precisa estudar 5 anos para se especializar naquela coisa. Você não precisa estudar 4 anos lá na faculdade, que você tem uma mensalidade, né, todo mês, caríssima, para você se especializar. Então, você consegue se especializar com cursos muito mais baratos do que a faculdade e também consegue já colocar em prática, né? Então, isso vai fazer com que você evolua dentro daquela área também. Então, o que te impede de trabalhar no marketing digital, por exemplo, é isso, é essa crença limitante que a sua mãe, que o seu pai, que a sua avó colocou na sua cabeça de que precisa fazer faculdade para ser alguém na vida. Não precisa, tá? Hoje em dia, a minha opinião, tá? Que não precisa, porque tem tantas oportunidades hoje no mundo e que não exige você fazer uma faculdade de 4 ou 5 anos para estar exercendo aquela função. Claro, se você quiser exercer uma função específica, por exemplo, um advogado, um delegado, um médico, uma nutricionista, você precisa se especializar naquele assunto. Mas para trabalhar no digital, você não precisa fazer aquela determinada faculdade, tá bom? Então, muitas pessoas erram também de não ter consistência, né? Persistência. Achar que você vai entrar hoje e já vai ter resultado e não tem resultado, então não deu certo, não é para mim, é tudo enganação. Não é assim que funciona. Você precisa ter consistência, persistir naquilo que você está fazendo, que daí os seus resultados vão vir com o tempo, tá? É questão de tempo para os seus resultados vir. Então você precisa ali também praticar, né? Por que praticar é importante? Não adianta nada você estudar, ter um monte de teoria na sua cabeça e você não colocar em prática. O que vai fazer você ter resultado é o campo de batalha. O campo de batalha vai te preparar a ser melhor do que hoje, de amanhã você ser melhor do que hoje, e mês que vem você ser melhor que amanhã. Então, vai ser sempre assim, é uma constante evolução. Então, não é você achar que você vai estudar uma semana e vai ser o suficiente. Não é assim. Você sempre vai precisar estudar, ter constância, né? E as ferramentas que a gente usa para trabalhar com marketing digital tem sempre alguma mudança, sempre alguma atualização. E você precisa estar sempre de olho nisso para você conseguir evoluir junto com as ferramentas, né? Com as atualizações. Então, muita gente erra em não pôr em prática o que aprende e também de seguir várias pessoas que falam a mesma coisa. Eu sempre estou falando isso aqui, para você não seguir várias pessoas que falam sobre a mesma coisa. Por quê? Porque a sua cabeça vai ficar uma confusão e você não vai saber quem que você deve seguir. Então, às vezes a pessoa X teve resultado fazendo X, Y, Z. E a pessoa Y teve resultado fazendo A, B, C. Se você seguir A, B, X, Z, talvez você não vai ter o resultado de nenhuma das duas. Então você precisa focar em uma pessoa, focar em uma pessoa que você acredita que seja uma referência naquele assunto, para assim você seguir e ter os resultados, né? Buscar por aqueles resultados. Sempre com constância e persistência, tá bom? Bom, pessoal, acho que é isso. Eu espero ter ajudado você de verdade a você começar no mercado digital, a ter mais tempo com seu filho, ter mais tempo com a sua família e começar ali já nesse mercado. Aproveitar que o digital está no dia de hoje. Então, a oportunidade para você entrar no digital é hoje. Pode ser que o ano que vem seja tarde, tá? Então, eu comecei faz um pouco mais de um ano e eu me arrependo de não ter começado antes. Então, não deixa passar um ano para você começar e ver que realmente isso é uma boa oportunidade, que pode ser a oportunidade do século, beleza?